Queridos irmãos, graça e paz a todos, que é nessa graça que estamos aqui firmados, de pé. Então, somente por causa dela. A Bíblia diz que a graça do Senhor nos basta, não é? E ninguém pode imaginar que está aqui de pé, vivo, animado ou mesmo desanimado, mas estando aqui, pode saber de uma coisa: é a misericórdia do Senhor que te trouxe, não é? A Ele seja glória, honra e louvor. E eu convido você a abrir a Escritura na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5. E eu vou ler do verso 15 ao verso 21. E saúdo a você que em casa acompanha pela internet, participando desse culto. Fiquei sabendo que Dona Ormandina está acompanhando pela internet, ela vai chorar agora, vai ser coisa chique. Então vamos juntos, você aí em casa e você aqui no templo, vamos acompanhar a leitura que vou fazer. Efésios 5, 15 a 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Palavras do apóstolo Paulo, concluindo uma porção em que ele fala do fruto da luz e as obras das trevas. E, dentre muitas coisas curiosas que quero nessa introdução pontuar, ele coloca a dissolução, os maus caminhos, em oposição a uma vida cheia de Deus. Essas são as palavras que resumem toda essa porção. E ele vai dando detalhes na narrativa dele, na exposição dele, falando sobre palavras vãs, comportamentos vãos, atitudes que não condizem. E vai dando detalhes. Depois explica, porque antes éramos trevas. Agora, como luz, não podemos andar mais como os filhos da luz. E então vem a porção que eu li para esta manhã, quando ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos, nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E ele diz que, por essa razão, a gente deve procurar compreender a vontade do Senhor. E não devemos nos embriagar com vinho, onde há dissolução, mas devemos nos encher do Espírito. O curioso aqui é que vinho não é suco de uva, é vinho mesmo. Inclusive, o vinho que Jesus provou na Santa Ceia e o vinho que ele transformou a água, mudando aquela água em vinho da melhor qualidade. Não era o suco de uva,
Suco Vale, esses sucos que a gente compra aí. Era vinho da melhor qualidade, costume do lugar, da época, daquela geração, daquela região. E o vinho era um sinal de alegria. As festas eram regadas a vinho. E às vezes duravam semanas, muito tempo, regadas ao bom vinho. E Jesus condena a embriaguez, que ele nunca teve, que ele nunca experimentou. E condenou a embriaguez porque ela tira o entendimento. E aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, condena o embriagar-se. Não o provar o vinho, mas o embriagar-se. O mesmo apóstolo Paulo dá conselhos a Timóteo. Timóteo, não tome só água, não, tome também um pouco de vinho, por causa das tuas constantes enfermidades. Havia a ideia de que o vinho também era terapêutico, na dose certa. Inclusive, questão de dose certa, até o remédio tomado fora da dose certa prejudica. E então condena aqui a embriaguez, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele fala de uma vida sem Deus, traduzida por dissolução, que é a mesma palavra utilizada para descrever a ação do filho pródigo, onde ele sai de casa e dissolutamente vive até gastar tudo. É a mesma palavra que Paulo usa aqui, onde há dissolução, que é um caminho longe de Deus, longe da vontade do Senhor. E então diz que, em oposição a isso, devemos nos encher do Espírito Santo. É sobre isso que eu vou falar nesta manhã. E quero iniciar falando sobre o verbo, que é empregado aqui. E a expressão que é escolhida pelo apóstolo para descrever a vontade do Senhor. Como ele diz no verso anterior, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Encher-se do Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo é Deus. Não é uma ideia, nem uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é o próprio Deus. Uma prova dentre tantas é de quando Pedro confronta Safira, esposa de Ananias. Lembram que ambos morreram, foram fulminados. E quando o apóstolo Pedro argumenta com eles, a respeito deles, ele diz que não mentistes a homens, mas a Deus. Se referindo ao Espírito Santo, a quem ele se refere minutos antes. O Espírito Santo é Deus. E sendo uma pessoa com seus atributos, sua personalidade, ações próprias, sentimentos, que devem ser cultuado, adorado como Deus, foi designado como pessoa da Trindade para habitar a igreja e habitar o crente. Ele sofre, ele se entristece, ele geme por nós, com gemidos inexprimíveis. Mas ele é todo-poderoso.
E a prova disso é quando o mesmo apóstolo, se referindo ao Espírito Santo e ao poder que ele tem, usa as seguintes palavras. Capítulo 8 da carta aos Romanos. Diz assim: se habita em vós o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Ou seja, aquele grande poder chamado morte, que levou Jesus ao túmulo, foi vencido por um grande poder, que é o próprio Deus, na pessoa do seu Espírito, que foi quem ressuscitou a Jesus. Aí caminhamos para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. E vemos ali que quem nos ressuscita espiritualmente para Deus é o Espírito Santo, fazendo valer a ordem divina, o mandamento de Deus, o propósito de Deus, desde sempre, porque é Ele quem opera em nós, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é Ele quem nos quebranta, é Ele quem nos compunge a alma, é Ele quem nos revela a Jesus, é Ele quem nos instrui na palavra, é Ele quem nos revela todo o plano da salvação. É o Espírito Santo, como Deus, o próprio Deus. São pessoas distintas, mas em essência, eles são um único Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. Como é então que a gente pode se encher de uma pessoa? Que não é a mesma coisa que encher, por exemplo, a cabeça com uma ideia. Como poderemos nos encher de Deus? É sobre isso que eu vou falar nessa manhã. E pegando as palavras do apóstolo Paulo. Primeiro, quero dizer a você que essa é a vontade de Deus. Que sejamos cheios dele. Da pessoa dele. E não apenas das ideias a respeito dele. Porque são coisas diferentes. Existem pessoas que conhecem muito a respeito de Deus. Não conhecem tudo, porque ninguém conhece tudo, mas conhecem muito. Vou dar 2 exemplos de que é possível conhecer muito sobre Deus e não ter Deus, a pessoa. Vou lhes dar, por exemplo, o exemplo da mulher samaritana, que era uma mulher que conhecia a história de Israel muito bem, dialogou com Jesus em pé de igualdade, trouxe à baila a história dos poços, o poço de Jacó, nosso pai, e discorreu para Jesus a respeito de Jacó. Conhecia a história de Israel e das promessas feitas. Inclusive, ela usa a expressão que também esperava a revelação do Messias, como os demais judeus. E disse mais para Jesus, quando ele vier. E discorreu o que a profecia falava. Conhecia muitas coisas sobre profecia, sobre o Messias, esperava o Messias, como tantos outros. Mas aquelas informações, aquele conhecimento,
não foi capaz de mudar a sua vida, uma vez que ela tinha uma vida errada, devassa. Outro personagem bíblico, profundamente conhecedor da doutrina, da palavra, da teologia, das coisas de Deus, Nicodemos. Mestre em Israel, professor de teologia, mas não conhecia Jesus. E foi à noite, às escondidas, procurar Jesus e teve uma conversa tão infantil sobre o novo nascimento, como é que eu vou voltar para o ventre de minha mãe? E Jesus disse, se eu falo de coisas tão básicas, você não entende, como você compreenderá das coisas mais profundas? Você precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então há muitos que conhecem muito de Deus e se enchem de informações. Tomam posse dessas informações e fazem delas o que bem lhe aprazem. E muitas vezes para o mal. E vou dar um exemplo para ilustrar esse ponto final. Eu li e reli um livro de um teólogo contemporâneo, um cara novo, pós-doc, reconhecido no meio cristão, entre aspas, mas agora conhecido e celebrado por seu liberalismo teológico. Ele não crê mais nas verdades, nas quais ele foi formado, criado em lar evangélico, criado na igreja, na escola bíblica dominical, numa igreja presbiteriana. Cresceu dando aulas, ainda como jovem, na escola bíblica dominical da sua grande igreja, na América do Norte. Depois foi ao seminário, fez teologia, começou a ministrar, depois fez pós-graduação, foi se pós-graduando até que num certo período, num certo tempo, depois da cabeça cheia de tanta informação, de tanto conhecimento nos meandros da teologia sistemática, foi se desviando da verdade, abandonando os princípios da fé e a consciência da fé. E hoje ele diz ter estado tão enganado por tanto tempo. E hoje está tão convicto de que a fé cristã, do jeito que é apresentada à igreja hoje, é uma falácia. De que a Bíblia é um livro cheio de erros, de contradições, sem credibilidade histórica, e ele seguiu por esse caminho. A cabeça dele, confesso para os meus irmãos aqui nesta manhã, e você que acompanha pela internet, brilhante, uma linha de raciocínio, premissas que ele elabora, conclusões a que ele chega, brilhantes, curiosas, engenhosas, coisas lindas que ele diz, mas para levar as pessoas para longe de Deus. Cheio de tantas coisas, de tantas ideias a respeito de Deus, mas tão longe de Deus. Uma coisa é ser cheio das coisas de Deus. Outra coisa é ser cheio de Deus. Enchei-vos do Espírito, do próprio Deus, da pessoa de Deus, com seus atributos, sua personalidade, a sua palavra, a sua voz, que é o que faz diferença em nossa caminhada.
enchei-vos do Espírito Santo. Segundo aspecto, essa ação, conquanto seja vertical do céu para o nosso coração, mas é uma ação que passa pelas nossas mãos. Talvez você tenha pensado, ou até agora continue pensando, que o enchimento do Espírito Santo, da presença de Deus, da vida de Deus, seja algo em que Deus vem simplesmente lança sobre nós e joga sobre nós e age sobre nós, sem que esperemos, sem que desejemos. É um imperativo, é uma ordem, para que façamos alguma coisa que nos encha do Espírito Santo. Se não fosse assim, não haveria um imperativo, uma ordem de Deus para que fizéssemos e façamos alguma coisa. Quer um exemplo relativo a isso? Eu vou pegar o exemplo relativo da santificação. Ora, quem é que santifica o crente? A palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Estou correto? Ou seja, o ser humano, a carne, a natureza humana, a inclinação humana, a vontade do homem, por si mesmo, jamais produzirá qualquer ato, qualquer feito que lhe produza santificação. O homem é carnal. A santificação é obra do Espírito. Como é, então, que Deus determina, dá uma ordem, santificai-vos? Implicando em uma ação humana. Tem a ação de Deus e tem uma ação humana. A santificação é obra nossa. Buscando do céu esse recurso maravilhoso. Ó Senhor, santifica a minha vida. E Deus está dizendo, santificai-vos. É uma ação conjunta. O Espírito Santo está aqui. Deus está aqui. E é uma obra de cooperação. Porque Deus não arromba a porta. Ele age conosco, sobre nós, entre nós, tomando pela mão e nos levando com Ele. Deus poderia agir de forma abrupta, objetiva, efetiva, sem a nossa participação, em todo o plano da salvação, mas Ele decidiu que não seria assim. Então, até no plano da salvação, Ele quer que sejamos seus cooperadores. Ele quer que sejamos a sua voz, suas mãos, seus pés. Ele decidiu ser assim. Ele poderia simplesmente fazer toda a obra em nossa vida. Por completo. Instantânea, imediata, acabada. Ele não quis que fosse assim. Ele quer que nós cooperemos. E é nesse processo contínuo, diário, em que nós fazemos a nossa parte, em que nós renunciamos, em que nós tropeçamos e caímos e nos levantamos porque Deus nos chama de volta ao caminho. Ele quer que nós caminhemos com as nossas pernas. É a nossa parte. Estamos lavados pelo sangue do Cordeiro, como está dito no Evangelho de João, capítulo 13. Já estamos lavados. Mas precisamos diariamente lavar os pés.
que é a santificação, que é essa ação humana de observar o caminho errado e se desviar dele. É ação nossa. Tomando esse exemplo, o encher-se do Espírito Santo é uma ação divina, mas tem a parte nossa. Tem a ação nossa. Enchei-vos do Espírito, é uma ordem. É um mandamento que não podemos desobedecer. Um pastor nosso, presbiteriano, pregador nacional, num dos nossos congressos, ele disse assim: não ser cheio do Espírito Santo é pecado, porque é desobediência. Se é uma ordem e não a cumprimos, estamos desobedecendo. Essa é a vontade de Deus, que nos enchamos do seu Espírito. Aí agora eu vou para o texto e argumentar com o apóstolo Paulo. Como é que a gente pode, então, cumprir esse mandamento? Veja o argumento dele. Não vos embriagueis com vinho. No lugar de vinho, você coloque vinho, cachaça, cerveja, uísque, qualquer coisa que embriague. Estou certo? Licor. O que embriagar, estou certo? Mas enchei-vos do Espírito. Aí ele vai dizer 3 coisas. Como? Primeira delas, verso de número 19. Falando entre vós com salmos e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Falando entre vós com salmos. Salmos aqui não são apenas os 150 cânticos que compõem essa enologia dos salmos de Davi, dos filhos de Coré, de Asaf, de Moisés e de Salomão. Salmos aqui são os oráculos de Deus. Os salmos aqui representam a palavra de Deus, as coisas de Deus. Uma linguagem bíblica, sã, saudável, espiritual. E querem um exemplo prático disso? Quando nós mesmos que aqui estamos, e também já vimos em outras pessoas, quando estamos envolvidos, avivados, reavivados, cheios de Deus, em paz com Deus, entre aspas, apaixonados por Deus. Eu digo apaixonados porque a paixão é uma linguagem humana para descrever um momento de euforia, um momento de muito amor, mas que pode passar. Não é nesse sentido que eu quero ilustrar. Eu quero ilustrar quando a gente está com o coração ardendo por Deus. Notem, vejam se não é verdade. A gente lê mais a Escritura, compartilha mais dessas coisas. A nossa linguagem passa a ser dosada, dominada, controlada, eivada das verdades. É um versículo que nos chamou a atenção e a gente fica com a boca coçando para falar dele para alguém. Olha, eu li um versículo e fala daquele versículo com alguém.
e de repente tem aquele livro que a gente nunca mais tinha lido e pega na prateleira para ler, um livro evangélico, aí passa numa livraria, as coisas de Deus passam a nos chamar mais a atenção, gastamos mais tempo lendo as coisas de Deus, nossa linguagem também passa a ser evangélica, bíblica, cultica, devocional. É esse falando entre vós com salmos. E quando a gente vai se afastando, se distanciando, a linguagem já não é mais uma linguagem espiritual. Nos permitimos gracejos, piadas, comentários e até xingamentos, coisas que vão vazando na nossa linguagem, completamente distante de quando nós estávamos cheios de Deus. Já perceberam isso? Raramente comentamos alguma coisa bíblica com alguém. Raramente nos lembramos dos versículos da palavra de Deus. Vamos nos distanciando e tudo isso é o falar entre vós com salmos. É a linguagem temperada, como diz a Escritura. E Paulo argumenta aqui, ele diz... longe de vós, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou gracejos, coisas antes, essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Percebem isso? É nesse sentido. E ele continua o argumento, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Entoando e louvando de coração. Irmãos, lembrem aí também, em quantos momentos da nossa vida, nós andávamos, cantarolando durante o dia, aquela canção que aprendemos na igreja. Lembre do tempo em que no rádio do seu carro, ou na sua casa, no aparelho de som da sua casa, você insistia em tocar os hinos e queria repetir. E você ouviu de alguém o comentário, ué, vai furar o disco? Como é que vai hoje no seu celular, no seu iPod, no seu MP3? Quais são as músicas que você seleciona para ouvir e ouve direto? O que é que você cantarola? O que é que você canta? Quais são as melodias que lhe vêm à mente durante o dia, onde você está? O que é que você assovia enquanto vai pelo caminho? Se a resposta não for a palavra de Deus, os cânticos de Deus, porque você se distanciou e você está vazio das coisas de Deus. Então, para a gente se encher, a gente precisa, primeiro, encher-se da palavra de Deus. De coisas do Senhor, direto do coração dele. Selecionar as músicas, excluir outras, excluir o que a gente vai ver na internet, encher-se das coisas de Deus. Sabe o que é que o próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 12 e capítulo 15? Ele diz com palavras diferentes. E que a nossa boca profere somente aquilo do que está cheio o nosso coração. Se nosso coração está cheio de malícia, de maldade, de, entre aspas, mundanismo, de coisas longe de Deus, é disso que vamos falar. É nisso que vamos pensar. É isso que vamos cantar. É isso que vai nos atrair. É isso que vai nos encantar. É isso que vai nos motivar durante o dia. Mas se estivermos cheios da Bíblia, da palavra de Deus, das coisas de Deus, dos cânticos de Deus, é isso que vai vazar também. O apóstolo Tiago escreve a sua carta e ele pergunta assim: pode, porventura, colher-se figos em um espinheiro? De uma mesma fonte pode, porventura, jorrar água doce e água amarga? Perguntas retóricas.
porque não há. Se a nossa fonte é de água viva, o que é que vai sair em nossa boca? Água viva. Se estamos cheios de Deus, o que vai vazar em nós é Deus. Se é carne, o que vai vazar é a carne. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu ouvi um testemunho de um pastor que já está morando com o Senhor. Pastor muito piedoso, mas que foi convertido já uma idade avançada. Ele era um advogado muito reconhecido na sua cidade. Converteu-se ao cristianismo de uma forma muito abrupta. Virou tudo pelo avesso e tornou-se depois pastor, ministro presbiteriano. E ele mesmo contou a experiência de conversão dele. Ele era ateu. Ateu. E tinha muitos inimigos na cidade por conta da sua atividade como advogado de uma área. E vivia jurado de morte, muitos inimigos. A mulher dele, uma mulher crente, da Assembleia de Deus, não faltava culto. E um dia, ele foi levar a mulher, o tempo não estava bom, e ele foi levar só a mulher na igreja. Deixou-a entrar, ficou do lado de fora, como sempre, nunca entrava, não acreditava em nada daquilo. E ele mesmo conta que naquela noite deixou a mulher, mas já tinha começado o culto. E enquanto ele ia se retirando para ficar longe, que ele não gostava de crente nem de igreja, ele começou a ouvir uma voz, cantando um hino. E ele disse consigo mesmo, que voz bonita. E voltou e ficou encostado na parede da igreja, sem ninguém ver, ali, sorrateira, não é sorrateira não, como é que diz outra palavra aí? Pastor, desde que tem muitas palavras. A sorrelfa. Palavra dele, pergunte depois do que é a sorrelfa que ele explica. Ficou ali, a sorrelfa. E ouvindo aquela voz, meu Deus, que voz bonita. E terminou era uma mulher cantando, terminou de cantar, o pastor começou a pregar. E já foi dizendo assim, abra a Bíblia em Hebreus 11, 1. E começou a pregar. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Aquela coisa bem filosófica para ele. Ele ficou ouvindo aquilo. E ouviu aquela palavra. Terminou o culto, a mulher dele, e foram para casa. No outro dia de manhã, a mulher sempre fazia o culto doméstico, mas ele nunca ia. E aí, quando chegou na hora, ele sentou-se à mesa primeiro do que a mulher. Aí disse, Laci, traga a Bíblia para mim. Na manhã seguinte, abra em Hebreus 11. Abra em Hebreus 11 e leia esse texto de novo para mim. E Laci, sem entender nada, começou a ler o texto. E, encurtando uma longa história, aquele homem foi dinamitado pelo poder de Deus. Pegou a Bíblia, levou para o seu escritório e começou a ler, sozinho. E ele conta que um dia ele estava no escritório lendo a Bíblia e chorando. Aí entrou pela porta do escritório um dos seus inimigos, ficou parado na frente dele, e ele chorando, e ele disse, fulano, escuta isso aqui, não estou acreditando, e começou a dizer, veja isso aqui, e começou a ler, chorando, para o inimigo. Terminou a leitura, aquele inimigo que estava à sua frente disse, olha, eu vim aqui para lhe matar. Mas como é que a gente pode matar uma pessoa que está cheia disso aí que você está cheio?
E foi uma revolução na sua casa, na sua geração. Esse pastor de Manaus, presbítero Daniel, conhece. O filho também tornou-se pastor, ministro presbiteriano, uma história bonita. Depois teve umas complicações, mas Deus faz assim. Ele quer que nós estejamos cheios, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Por isso eu peço sempre a igreja cantar com fervor, com entusiasmo, porque nós não estamos cantando músicas, nós estamos entoando ao Senhor de coração. Segunda coisa que devemos fazer para nos encher do Espírito Santo. Verso 20. Dar sempre graças por tudo a Deus. A gratidão não é apenas um muito obrigado, não é apenas uma afirmação verbal. A gratidão sincera é um reconhecimento. É um voto de adoração a Deus. É uma declaração de que estamos entendendo que tudo vem das mãos dEle. É Ele quem faz, é Ele quem opera. Ele está ali. É vermos naquilo Ele. Inventei agora isso aqui. Gostou, Cláudio? Vermos naquilo Ele. Que é o que Provérbios capítulo 3 fala. Reconhecei-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. É identificar Deus, dar graças por tudo, saber que é a mão dEle que está ali. Gratidão fecha a porta na cara do diabo e agrada o coração de Deus. Quem passa a desenvolver o hábito de dar graças, agradecer a Deus, ainda que no seu coração, em tudo, ver Deus e dar graças, sem perceber, ele está se enchendo da presença de Deus. Ele está trazendo para aquele momento a presença de Deus. Ele viu uma coisa linda, trouxe Deus. Olha, Deus, muito obrigado. É uma coisa feia, meu Deus, tem misericórdia. Mas é Deus em tudo. Tudo é Deus. Isso o inimigo não entende. Ridiculariza. Zomba. O ímpio não aceita essas coisas. Mas o crente, tudo do crente é com Deus. É Deus na boca, o tempo todo, na linguagem, no pensamento, nas atitudes. É isso que o texto quer dizer. Dando sempre graças. Então, em primeiro lugar, a linguagem. O assunto, o tema bíblico, a vontade de Deus expressa na palavra, trazida para o cotidiano. Uma vida devocional, prática, contínua, constante, louvando, entoando, cantarolando, experimentando, vivendo em Deus, com Deus, todo o tempo. Isso vai nos encher do Espírito. Segundo, dar graças por tudo. Isso vai nos encher de Deus. Terceiro, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. São fórmulas que o apóstolo dá à igreja para que se encha do Espírito Santo. Você não acha curioso? Nessa lista de coisas para encher alguém do Espírito de Deus, colocar sujeitando-vos uns aos outros. O que é isso? Vou dizer a você. Paulo está escrevendo para uma igreja, para uma comunidade, e não para uma pessoa. Então existem ações que são individuais, que só eu posso fazer. Mas tem aqui uma ação que é uma ação coletiva, que implica na minha relação com os outros.
Eu vou ser cheio do Espírito Santo à medida em que eu me submeter a você. Sabe por quê? Não é fácil viver em comunidade. Viver em comunidade implica em baixar a crista, em baixar a bola. O relacionamento, quanto mais afetivo, quanto mais íntimo, quanto mais próximo, termina nos revelando, nos desnudando, mostrando quem realmente somos. E essa ação de me submeter ao outro, me sujeitar ao outro, viver dependente do outro, isso me humilha, no bom sentido. Isso me coloca numa postura, numa posição de inferior, como a Bíblia ordena. Filipenses capítulo 2. Considerando os outros, cada um, superiores a si mesmo. Esse é o princípio bíblico. Então, sabe o que isso quer dizer? Que o orgulho nos esvazia de Deus. A soberba faz ir embora a presença de Deus. Mas que a humildade, a dependência, esse espírito quebrantado, é uma fonte geradora do enchimento do Espírito. Sabe o que é que Tiago diz? Ele diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Provérbios, lá está dito que a soberba precede a ruína, mas a humildade precede a honra. Então, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, é isso. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que saber o meu lugar no corpo de Cristo. Saber que eu sou menor do que você, me submeter. Porque na fraqueza que a glória de Deus se manifesta. Quando somos fracos, é que somos fortes. Então assim, nós seremos cheios de Deus. Não é uma coisa mística, um sopro, um vento que vem, um galho de arruda, ou alguma coisa mística. Não. São ações práticas que nos remetem a Deus. Primeiro, a gente tomar a Bíblia, ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, transformar isso em linguagem saudável, espiritual, para o nosso bem. Segundo, uma vida devocional, prática, efetiva, uma alma encantada com o Senhor, que celebra, que louva, que adora. Isso vai nos encher do Senhor. Terceiro, uma vida de gratidão, de reconhecimento, identificando o Senhor em tudo. E por fim, uma vida de humildade. Isso vai nos levar ao enchimento do Senhor. Que Ele abençoe a sua palavra e nos aplique, em nome do Senhor Jesus.